Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo com a Boss. Eu sou a Fran Voz, idealizadora do Boss Club Woman, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é minha melhor amiga há muitos anos e também minha terapeuta. Quero apresentar ela para vocês, que é a Cristiane Guerra. Ela é terapeuta hoje, passou por transição de carreira, mas ela é formada em radialista, ela é radialista de formação, pós-graduada em planejamento e gerenciamento estratégico pela Escola de Negócios da PUC, produtora de eventos e terapeuta integrativa. Há mais de 5 anos ela descobriu o seu propósito e resolveu escutar o coração. Ela se jogou, era época de pandemia, pensa a coragem dessa mulher, gente. E ela é terapeuta integrativa hoje, formada pelo Caminho Essencial. Ela se especializou em acupuntura pela faculdade EBRAMEC, Escola Brasileira de Medicina Chinesa. Falei direito, gente, tive que ensaiar, tá bom? E o último curso realizado dela é de apometria na Casa Ananda Shakti. Shakti. Ela segue na busca pela evolução, trilhando o caminho com cursos, palestras, estudos e tudo para proporcionar um bem-estar e uma luz na caminhada de quem quiser segurar na mão dela e voar. Cris, seja muito bem-vinda. Quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite de estar participando. Nós somos amigas, grandes amigas, então ela sempre me apoia em tudo que eu faço. Ela está, desde o primeiro evento do Boss, ela está comigo, me apoiando, me ajudando e me direcionando também na parte da terapia, desde que ela se tornou terapeuta. Se tornou terapeuta por formação, mas eu acho que isso é um dom seu, é algo intrínseco que você já era. Então, você sempre ajudou as pessoas com o seu jeito, já me emociono falando, com o seu cuidado. E quero te agradecer por você ter aceitado aqui o meu convite. E mais uma vez está me apoiando. Franzoca, eu que agradeço o convite. Vai ser muito especial estar aqui com você. A gente conversou um pouquinho antes. Eu falei, nossa, que delícia que vai ser essa troca nossa, juntas, em mais um projeto juntas. Eu que agradeço, viu? E, Cris, queria começar perguntando algo bem importante, que eu acho que quando a gente fala de terapia, e hoje a informação está muito fácil através das redes sociais, mas quando a gente fala em terapia realmente feita para aquela pessoa, a gente tem que focar muito na parte de autorresponsabilidade e autoconhecimento. Eu acho que isso é uma das principais coisas que você fala hoje e leva para as pessoas que te seguem nas suas redes sociais e nos teus atendimentos. Como que a gente consegue ficar mais próximo disso? Como que a gente vai atrás de ter o autoconhecimento? Quais são os facilitadores? Fran, eu costumo dizer para todo mundo, e principalmente para as pessoas que têm um pouco de receio de fazer terapia ou coisa assim, a terapia dói. A terapia dói. E assim, você se colocar de frente com você mesmo é uma coisa que te tira do caminho confortável. Né? Muitas pessoas chegam e se esquivam em algum momento da vida porque é difícil olhar para si, é difícil ver onde eu erro, é difícil ver os meus defeitos, é difícil eu aceitar algumas coisas que eu não quero ver. Então eu digo assim, sabe aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver? Eu acho que é muito isso, assim, eu acho que você quando está de frente com você mesma, você tem habilidades e você consegue ter artimanhas para você viver a sua vida mais leve. O que eu digo para todo mundo que passa no consultório, eu não vou mudar a essência de ninguém, ninguém muda a essência. Então, você é o que você é todos os dias e vai continuar sendo. O que você aprimora com o autoconhecimento, através do autoconhecimento, são algumas brigas, algumas dores, algumas mágoas que não fazem sentido caminhar junto. Porque até pouco tempo atrás a gente falava muito sobre doenças psicossomáticas, que são as doenças do corpo emocional vindo para o corpo físico. E nada mais é do que isso. Eu briguei com você hoje, eu vou levar isso para o resto da vida como uma mágoa absurda, eu não vou mais falar com você. E qual é a necessidade real disso? O que isso me traz? O que isso acrescenta na minha vida hoje? Isso a gente fala de autoconhecimento. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, que eu acho que você para de achar desculpas, e não é só alguém, e colocar a culpa em alguém, é em tudo, né? Em tudo. Então, ao invés de você ver que aquilo acontece porque tem que acontecer, porque
faz parte de decisões que você tomou anteriormente, faz parte do meio que você vive, né? Autorresponsabilidade não faz muito parte do autoconhecimento? Ele não é um dos pontos, dos pilares, né? Faz também. Porque assim, quando você se conhece, você busca o autoconhecimento, você sabe que responsabilidades você tem. Você toma suas próprias decisões e você começa a entender isso. Você tira isso do inconsciente e vai trazendo para a racionalidade. Eu fiz escolhas, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, não faz sentido mais eu culpar o universo por coisas que não me acontecem. É o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Tudo que eu quero, eu emano, eu falo e vem acontecendo para mim. É porque são os meus planejamentos que eu vou colocando para fora. Então, assim, se eu quero isso, eu vou fazer isso. Mas se isso não der certo, isso também é culpa minha. Eu falo para muitos pacientes que passam Exatamente. A culpa, quando não dá certo, é do outro. Normalmente, né? Não, mas deu certo. Então, beleza, fui eu mesma que arrasei. Fiz, tá ótimo, parabéns, Franciele. Não, mas não deu certo, a culpa é do outro. E eu vejo isso na minha evolução também como pessoa. Porque quando eu fiz o pior negócio da minha vida, eu dizia assim, cara, eu tive um sócio horrível. Meu Deus, fui passada para trás. Não era nem sócio, era um parceiro de negócio. Fui passada para trás, ele me enrolou. Não, aí eu conto a história hoje de uma outra forma. É uma outra Fran vendo a mesma história, né? Eu fiz um negócio ruim, então eu fiz um contrato ruim, eu fiz uma negociação muito ruim e eu tive todas as penalizações sobre isso. Inclusive, na próxima semana a gente vai ter uma das vozes falando sobre isso. Vai ter um workshop para nos alertar, para nos informar, porque não sabemos todas as coisas. Por isso que temos que buscar especialistas para nos direcionar. Eu não busquei na época. Eu busquei uma fachada bonita, eu busquei um uniforme lindo, produto de qualidade, atendimento de... Nossa, vamos buscar a experiência do cliente. Mas a parte que tem que ser feita do back-office desse cuidado, eu não fiz. Eu colocava a culpa no quê? No cara. O cara não. Ele estava fazendo a parte dele. Se ele tem caráter ou não, eu não tenho nada a ver com isso. E eu não me preveni. Então, a gente tem também que se prevenir. E eu colocava a culpa nele. Até o dia que eu disse, opa, não. Eu fiz um negócio ruim e por isso eu tive todas as consequências. Financeiras, principalmente. Claro. Físicas, que carrego até hoje, você sabe. Emocionais, mas isso também é aprendizado, né? Que trouxe você pode ressignificar também algumas coisas também depois que você coloca numa outra medida, né? Exatamente. É isso que eu acho importante para você colocar. Não dá para você voltar atrás, mas tem como você melhorar isso hoje. Tudo é aprendizado. Você errar faz parte do processo. E tá tudo bem também. Você não precisa se criticar ou, nossa, se odiar o resto da vida por ter tomado uma decisão ruim. Você fez o que você podia com as ferramentas que você tinha. E tá tudo bem. Mas hoje você coloca isso como uma autorresponsabilidade, porque ninguém toma as suas decisões, a não ser você mesmo. E é aí que você leva para um caminho do autoconhecimento. Que eu fiz essa escolha, eu tenho que arcar com essas consequências, eu tenho que seguir com isso. E como que eu faço isso agora? Ai, meu Deus, eu não posso voltar atrás, eu não posso ser julgada, as pessoas me conhecem dessa forma, eu não vou mudar. Não tem porquê. Não tem porquê você ficar presa numa coisa que não existe. Isso tudo é criação da sua cabeça. Então, é por isso que eu falo para você, a autorresponsabilidade é o caminho que a gente tem para viver muito em paz, muito em harmonia. Ansiedade, depressão, todos esses maus dos séculos que a gente tem vivido e vivenciado, e tem aumentado muito pós-pandemia, né, por tudo que aconteceu, é muito pensamento, é muita agonia interna que a gente não externaliza. Ou por medo, ou por vergonha, ou por culpa, ou as pessoas não querem pedir desculpas hoje porque é feio pedir desculpa, ou porque eu não quero dar braço a torcer. Mas... E uma coisa muito importante, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, dentro dele eu acho que tem a autorresponsabilidade, você se responsabilizar por aquilo que está acontecendo, pelo aquilo que você fez. As outras coisas, o que os outros fazem para a gente é uma responsabilidade do outro, a tua é da reação, né? Eu comecei a ver as coisas, já faz um tempo, como pequenos milagres, né? Tudo que acontece, você tem que estar ali, naquele momento que você está ali. Por quê? Porque você
escolheu estar ali um tempo antes, aquelas companhias, aquele lugar que você vai, os lugares que você frequenta, as coisas que você faz, você vai ter resultados daquilo ali. Então, e tudo vem muito das pessoas que você anda, das pessoas que você conhece. Se você mudar as pessoas que você conhece, você muda os ambientes que você frequenta. Você muda as suas atitudes, as suas ações, você muda os seus resultados. Você mudando os seus resultados, você sai de um ponto A para um ponto B. Então, se você quer mudar algo, a primeira coisa é você olhar no círculo onde você anda. São as pessoas que fazem o teu ambiente ali, fazem você, seja um ambiente empresarial, ou seja social, seus amigos, familiares, tem muito essa visão. Acho que é uma das coisas que eu comecei a ter. Outra coisa é ver as coisas como pequenos milagres. Então, não são mais, para mim, não deixaram de ser coincidências. São realmente pequenos milagres, aquelas coisas que estão acontecendo. Eu não acredito em coincidência. Nunca chamo isso. Nunca falo, coincidência é isso, né? Não, não é. Tá onde tá porque tinha que estar e aconteceu porque tinha que acontecer e tudo isso vai trazer um aprendizado ou um final diferente. Mas aí eu acho que assim, a gente tem que pensar por um lado assim, será que é só o meio externo? Ou será que se eu olhar para dentro de mim e pensar um pouco melhor, eu faço as minhas escolhas? Porque claro que... Mas aí eu faço as minhas escolhas e não andar com pessoas que talvez não estejam evoluindo ou não queiram coisas muito diferentes da minha, ou estejam só sempre andando no mesmo círculo ali, atrás do rabo. O que eu falo assim, tipo, você não precisa acabar com amizades ou com circuitos ou com lugares que frequenta. Eu acho que você pode interiorizar e decidir o que eu quero. Quem eu sou? Essas perguntas básicas para o autoconhecimento, para a gente começar, as pessoas olham e falam, não, é muito simples eu responder isso. Não, não é. Porque para todo mundo que você pergunta, Fran, quem é você? Você fica pensando, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Muitas das coisas que você acredita... Sabe o que acontece quando você pergunta, quem é você? Eu sou administradora, eu tenho um grupo de mulheres empreendedoras. Você começa a falar, você é profissional. Exatamente. Você não fala você o completo. O profissional é só uma parte. Só uma parte. É só um papel que você cumpre dentro da mulher completa que você é. E é muito engraçado que você lembra de características ou de qualidades que as pessoas falam sobre você. E você quer ser até aquilo, porque você olha para o lado bom. Não, a Cris é a Cris simpática, amiga de todo mundo. Por isso que eu falo que a terapia dói. Porque será que é assim mesmo aqui dentro? Ou não? Ou será que eu faço isso para ser inserida no meio? Será que eu gosto mesmo de comer chocolate? Ou será que eu faço isso para estar dentro de um nicho que é comum e que eu possa ter amizades? Então, é uma coisa muito mais complexa do que, não, eu adoro isso, mas eu gosto mesmo. Eu acho que esse aprofundamento do ser é que a gente chama de autoconhecimento. Como que faz isso? Terapia. Por que eu digo terapia? Porque, geralmente, sozinhos, nós não conseguimos pensar sobre nós ou olhar para nós. Por que eu te digo isso, Fran? Porque, assim, se eu perguntar para você agora, quem é a Fran? Você vai me falar a Fran empreendedora, você vai me falar algumas qualidades que você lembra. Dificilmente você vai falar de um defeito que você realmente sabe que tem, mas que você tem vergonha, culpa, medo de expor. Você não vai fazer isso. Você vai olhar para toda a parte boa, você vai falar, não, eu sou meio briguenta. Talvez, se fosse o caso. Não, tipo assim, vai ser contratada, daí... Fale os seus defeitos. Sou perfeccionista. Exatamente. São os únicos defeitos que a gente pensa. Talvez eu não tenha tanto senso de horário. Você não vai pensar, sabe, na pessoa amarga, talvez, que você seja por alguma... Se ela está falando, gente, se a minha terapeuta está dando esse exemplo sobre a minha pessoa e está falando amarga... Calma que não é sobre a sua pessoa. Então fiquem atentos. Os próximos vídeos... Você não é amarga. Você sabe que você não é amarga. Mas só dando exemplos, assim, você não vai colocar esses pontos em questão. Porque são coisas que já ficaram no passado e que você não quer mais mexer. É uma mágoa que te trouxe esse amargor para o resto da vida, está te acompanhando. E você tem alguns gatilhos. De vez em quando você acaba tendo esses gatilhos de novo, que você vira... E você não quer, mas você não está olhando para isso. Por isso que eu sempre começo as sessões terapêuticas, eu tenho que sujar para limpar. Sujeira embaixo do tapete não é vista.
se não é vista. A gente vai mexer a fundo, vai, porque tem muito trauma de criança, tem muito trauma de infância, de adolescência. A gente acaba descobrindo ou trazendo à tona alguns casos que a pessoa nem queria lembrar mais porque ela apagou da memória, mas é que é uma ferida que não sara e que ela traz para o dia de hoje e acaba ferindo outras pessoas, outros momentos da vida. Ah, o meu emprego, eu nunca acerto no emprego, nunca desenvolvo, eu nunca consigo. Mas por que isso? Ah, não sei, mas eu sou uma pessoa ótima, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa feliz, eu sempre penso positivo. Mas será que é assim? Será que sempre pensa positivo? Será que é uma pessoa tão legal? Ou será que todo dia quando chega em casa, aquele amargor esplandece na casa, sabe, transforma o ambiente? Talvez a energia mesmo, quando chega no ambiente de trabalho, possa fazer isso. E é por isso que as coisas não fluem. Então, tem tudo isso que a gente trabalha. Então, acho que esse olhar para o autoconhecimento é nesse sentido assim. Profundo ser. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero e como que eu vou usar isso a meu favor. Porque eu não vou ser perfeita. E não existe, tá? Não existe pessoas perfeitas. Fiquem tranquilos. Mas assim, Mas as pessoas se cobram para ser. Se cobram para ser. E essa é uma grande falha. Porque assim, meu Deus, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser a melhor filha, eu tenho que ser a melhor profissional. Sim, você vai fazer a sua dedicação te tornar isso. Para você, não é para ninguém. Você faz isso por você. Se você estiver fazendo alguma coisa por outra pessoa, caminho errado. Se eu quiser agradar você, Fran, eu estou errada. Assim como se eu quiser culpar você por alguma coisa que não deu certo na minha vida, que daí é a autorresponsabilidade, eu estou errada. Porque eu tenho o livre-arbítrio de fazer escolhas e eu escolho o caminho que eu vou trilhar. E toda escolha é um caminho que você segue. Você abre mão de alguma coisa. E você tem que ter muita noção e muita certeza sobre isso o tempo todo. Se eu escolhi o carro branco, eu estou abrindo mão do carro preto. E de todas as outras cores. E de todas as outras cores. E isso vai me gerar consequência. Putz, o carro branco suja mais rápido. Mas sabe que o carro branco parece menos sujeira do carro preto? É só curiosidade. Uma curiosidade para você que está em Curiosidade casa. para você que está em casa agora. Compre carro branco caso você tenha preguiça. Cris, quando a gente fala assim, terapia vai nos levar a isso, mas eu acho que a gente pode também direcionar. A gente está direcionando com vários pensamentos, várias formas, né? Da pessoa buscar o autoconhecimento, crescimento e evolução. Isso. Estamos nesse mundo para evoluir. Sempre. Certo? Uhum. A gente tem o nosso cérebro, que ele é comandado por vários gatilhos que temos desde a infância, né? Por energias também. Sim. Que podem direcionar, como você falou, às vezes você está num ambiente onde você não cresce porque a energia é daquele lugar. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como assim? Estou num ambiente que ele pode estar numa energia que é densa e por mais que eu esteja vibrando, aquela energia é densa, aí as coisas travam. Eu acho que é mais sobre a tua energia do que a energia do lugar. Tá. O que eu estava falando era da sua energia. Tá. Porque quando você Olha tem aí, eu já estava colocando a culpa no lugar, gente. Tá vendo? Tô precisando de mais sessões de terapia por semana. Eu faço 4 sessões de terapia por semana, não tá dando. Mentira, gente. Mas o Arthur só olhou ali. Mas ela precisava de 4. Ela tá brincando. Mas no fundo dessa brincadeira tem um pico de verdade ali. Mas é isso, eu acho que assim, como você tem essa casca e que você não quer olhar, a tua energia, ela já não é a vibracional 100% do tempo. Porque vira e mexe os teus pensamentos, o teu inconsciente oscila. Então, você vai fazer o quê? Em algum momento que deu uma briguinha no trabalho que nem te envolveu. Mas você já fala, nossa, já quero ficar longe, já não quero, isso não tá pra mim, tá pesado. Mas é a tua energia, não é a energia do lugar não, tá? A gente tem como dar uma melhoradinha na energia do lugar? Tem. Sempre tem, né? Como que faz para melhorar a energia do lugar? Eu sempre uso palo santo, incenso, Palo ventilação. Santo. Algumas pessoas não sabem, porque quando falaram palo santo, para mim, eu não fazia ideia do que é. Mas é o casco de uma árvore, é isso? É o casco de uma árvore. Uhum. É um casco de uma árvore que a gente usa, a gente faz uma queima dele, ele queima tipo um incenso, assim. Eu passo muito em ambientes, assim. Uhum. E aí você acha que a energia dá uma melhorada. O que eu acho? Uma coisa que é bem importante falar. Uma coisa que eu sempre falo. Faça tudo com intencionalidade. Sempre. Então, não é passar o Palo Santo e aí, atendendo o telefone, mandando um áudio. Não. Você tem que ter intenção naquilo que você está fazendo. Né? Atenção. Sempre você tem que estar ali.
Tá, então que daí é você... nativa. Vamos dar, então, uma dica. Para melhorar a energia do lugar, já vamos falar para Arthur aqui, né? Fazer esse negocinho aqui no estúdio. Falar para Meire, presta atenção. Palo Santo, acende que nem incenso, passa no lugar, fazendo uma oração, pode ser um Pai Nosso, pedindo para que as coisas... Fala, Cris, você que tem que ensinar. É o que você está falando, não quero ficar te interrompendo. Mas é exatamente isso. Presença é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Não adianta você estar aqui com a cabeça em outro lugar, não adianta você ir almoçar com uma amiga, ficar no celular, não adianta você estar assistindo um filme e pensando no teu problema de amanhã. Então, a presença é importante. Esteja sempre presente. Quando você vai fazer alguma coisa que é para o teu bem, para o teu bem-estar, para a tua casa, tem que ter intenção. A intencionalidade que você falou, ela não adianta nada eu acender uma vela e rezar 20 Pai Nossos se eu não estou com a cabeça presente. Se eu não faço essa intenção com a devoção que eu quero que ela aconteça. Então, assim, eu vou fazer uma limpeza do ambiente, primeiro que eu vou acender o Palo Santo, eu vou me conectar com a energia da limpeza, né? Eu quero me conectar com essa energia de limpeza. Coloca uma musiquinha, coloca no YouTube. Eu coloco... Energia Hertz. Agora tem lá um monte, né? Energia da limpeza. Tem os números. É porque quando a gente trabalha principalmente com o subconsciente, a gente trabalha com os hertz para cada frequência que a gente precisa usar. Mas não precisa ser tão a fundo assim. Você pode colocar, fazer uma oração em voz alta. O que eu gosto de falar para todo mundo? Recitar. Hã? Recitar, emanar. Soltar para o universo. Não fica rezando para si mesmo ou falando para si mesmo. Fala. Fala o quanto você é boa. Fala o quanto você quer aquele ambiente limpo. Fala o quanto você está trazendo a limpeza e a canalização energética do ambiente. E pronto. Mas ali, que nem você falou, não vai estar com o celular na mão. Você não vai estar assistindo uma TV e fazendo alguma coisa por fazer. Tudo que você fizer por fazer, não funciona. Ponto. É isso, é a mesma coisa. Quero uma graça, quero acender uma vela, quem for de acender vela, por exemplo. Cara, se conecta com a energia do fogo que está ali, do éter que está ali, de tudo que está ali, presenciando aquele momento, e pede, fala, coloca a intenção. Com coloca fé, né? A fé e o fervor, Cris, a crença disso. Você sempre foi uma mulher de fé? Você já era... Quando que você se conectou assim? Eu sempre fui uma mulher de fé, sempre fui uma mulher de muita fé. E eu acho que tudo que você alimenta, cresce. Isso é uma coisa que eu bato na tecla toda vez. E se você é minha paciente, está vendo isso, é verdade. Tudo que você alimenta, cresce. Então, assim, o que eu tenho pós-terapia, tá? Que a gente, né, evolui. Alimentado para a minha vida depois, são as bênçãos que eu quero e que eu acredito ter. Então, assim, falo sobre prosperidade, abundância, amor, sobre amizade, sobre determinação, sobre cumplicidade. Tudo isso é o que eu tenho colocado na minha vida. Tudo isso. Cris, você é perfeita e fala só isso o tempo todo? Não. Sou ser humano, tá? Então, assim, é claro que eu tenho pensamentos e coisas ruins, tenho brigas, e é normal isso, porque a gente é ser humano. Mas o que eu alimento hoje é isso. Eu sou uma mulher de muita fé, eu acredito muito. O que eu falo, acontece. Mas há muito tempo? Porque assim, ó, dizem por aí, a Cristiane, vou falar aqui um pouquinho do que falam da Cristiane, né? Para saber se isso faz muito tempo, né? Porque o que me falaram aqui, o quanto você é maravilhosa e o que você se tornou, vem muito de você, de ser uma pessoa muito positiva. Eu te conheço desde 2010. Então, você sempre foi muito positiva, sempre muito animada, sempre muito feliz, sempre muito ativa, né? E aí, quando eu vou perguntando para os outros, mas e aí, conta aí alguma coisinha, né? Então, você, pelo seu pai, né, ele falando, Cristiane é uma filha maravilhosa. Ela se tornou uma mulher independente, ativa, ela faz muitos projetos ao mesmo tempo. E quando ela deseja algo, vai até o fim e consegue. Então, é exatamente o que você acabou de falar. Quando eu quero alguma coisa, eu consigo. Isso vem muito da fé? Você acha que é muito do interior? Porque você não é só... eu vejo você ter fé, eu vejo você direcionar as pessoas, mas eu também vejo você ser uma mulher realizadora, né? É o arquivo confidencial? É o arquivo confidencial? Da voz?
Sim, eu acho que mais do que fé. Eu acho que assim, porque eu não quero falar sobre religiões ou crenças que cada um pode ter. Eu acho que é mais determinação. Isso. Eu sou uma mulher muito determinada. Porque a fé, ela também traz algo que é a disciplina em você cuidar do seu espírito. A gente tem que trabalhar para ter dinheiro. A gente tem que tem amizades para ter relacionamentos, né? Não só de casamento e tal, mas amizades, você convive com as pessoas. Relações, né? E a gente tem que estudar para aprender. E o espírito, né? A alma, o espírito, enfim. Então, e a fé, eu acho que ela que traz isso. Traz. Quando você participa de um grupo, então você tem a disciplina de ir à igreja ou ir em alguns lugares que fazem com que a sua fé, que o seu espírito seja alimentado através da disciplina que você tem. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso então, porque eu acho que cabe nesse momento. Eu acho que assim, muitas religiões falam a mesma língua, com certeza, e através de um propósito único, de formas diferentes. Ponto. Isso acontece, né? E eu acho que assim, todos nós precisamos de uma governança, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem que ter. A pessoa tem que ter. Ela tem que ter um direcionamento, tem que ter uma... Nós precisamos estudar para aprender. Se a gente não tem uma regra imposta teoricamente, né, o que seguir, aonde se segurar quando as coisas acontecem, claro que a gente cai com muito mais facilidade. Mas eu, desde pequena, fui muito determinada. Desde pequena, tenho muita fé. Eu sempre gostei muito de estar próxima de mim mesma nesse sentido, assim. Eu tive exemplos em casa, por exemplo. A minha mãe era uma mulher muito forte. E ela era uma mulher muito forte, então ela era exemplo de fortaleza. Não, nós vamos fazer isso, isso, aquilo, vai acontecer isso, aquilo. Eu falei, é isso. É sobre isso. Mas o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso estudar, eu preciso frequentar uma igreja, enfim, né? Buscar algo a mais. Eu preciso me especializar, no caso profissional. Então, assim, eu sei que tudo isso requer um amparo, né? A gente precisa estar assegurado de alguma coisa. Quando a gente fala de alma e espírito, eu falo muito na questão da fé, mas na questão de trabalhar o seu espiritual como uma meditação, como uma canalização energética, como uma mentalização positiva, como um mantra que você coloque para dormir, que te traga descanso mental, emocional. Eu acho que tudo engloba esse ser, esse espírito, sabe? Eu acho que é uma construção muito de tudo. Tudo pode fazer sentido, tudo alimenta. Isso vem muito também do autoconhecimento. No autoconhecimento, Super. você entende que você precisa alimentar todas as áreas da sua vida e você escolhe em qual religião, em qual... escola, qual trabalho, aonde você vai evoluir. Exatamente. Né? Tanto mental e espiritual. Como você falou agora há pouco. Puxa, eu estou numa rodinha, eu posso estar escolhendo ficar ali e frequentar e fazer essas coisas, ou eu posso ser amiga dessas pessoas, mas frequentar outras coisas, as quais combinam mais comigo hoje. Eu vejo assim, como sua amiga, eu vejo que você faz parte de vários grupos, certo? Porque eu também sou muito assim. Então, a gente tem o grupo do rock, o grupo do pagode, o grupo da música eletrônica, que são de músicas. Mas a gente também tem o grupo das amizades mais antigas. Então, são variedade. O grupo do trabalho, né? Então, tem uma variedade de pessoas que são completamente diferentes. E você consegue transitar em todos esses com facilidade. E é recebida em todos eles. Como você falou, será que eu como chocolate para ser aceita naquele grupo, daquele nicho que consome chocolate? E como que é? Como que é andar em todos esses grupos e se construir? Porque daí você se constrói forte, com vários repertórios, né? Porque você está o tempo todo... Então, você está no grupo de mulheres empreendedoras. Em vários nichos. Mas você está no grupo que cuida do teu espírito. Você está no grupo dos teus amigos de antigamente, amigos de infância. Como que é isso? Como que você vê essa tua construção? Como consegue atingir todo mundo? Eu acho que é por causa do autoconhecimento. Porque daí desculpa a gente massificar não isso, se mas é porque influencia isso. Tanto, né? Exatamente. Porque assim, eu sou eu em qualquer grupo. Entende? Então, assim,
Eu sou a Cris animada, determinada, alegre em todos os grupos. Verdade. Porque essa sou eu, né? Eu consigo me enxergar e saber que, putz, agora tá entrando num ponto naquele grupo que eu sei que vou me estressar um pouco, então vou me sair um pouquinho, vou me afastar um pouquinho, vou frequentar outros grupos, né? Hoje eu vou sair com esse pessoal aqui, porque tá tudo certo, aí daí a gente briga por algum motivo. Então vamos aqui. Então, acho que é esse o segredo. É você ter o seu conhecimento de discernimento. Aqui, agora, vai entrar num campo que não faço mais parte. Eu sei o meu controle. Né? Alguns grupos, eu vejo ali algumas pessoas e que tá tudo bem. Não, às vezes está bom um momento dela, aquele lugar dela, aquela bolha que ela vive ali, tá tudo bem para ela. Mas aí você olha e diz assim, para mim não é mais. Então, eu vou traçar um outro caminho, né? E antes de julgar o outro, putz, olha lá aquele pessoal lá fica fazendo isso. Eu falo o quê? Calma, a consciência é minha, escolhas minhas, Exato. Ficar ou não, seguir ou não seguir. E precisa acabar a amizade? Não. Eu respeito todo mundo que está ali. Por quê? Porque essa sou eu. Essa é a minha responsabilidade. Eu não tenho que julgar nada do outro. E eu não faço escolhas por ninguém. Então, eu cuido muito de mim e do que eu estou fazendo. Então, acho que é muito por aí que ajuda muito no autoconhecimento. Tá, e daí você transitando em vários grupos, queria saber em que grupo a senhora estava no ano de 2022. O ano era 2022, 3 de abril de 2022. Quase 2 anos hoje, inclusive. É a data que você viu que seu noivo te viu a primeira vez. Foi isso? Foi. Na festa de aniversário de um amigo de vocês? Isso, duvida. Aí você, essa mulher, né? Que fala com todo mundo, alegre, vibrante e tal, intimidou o menino. Tem uma carta aqui, queridos. Tô lendo aqui e vou ler no dia do casamento, espera. Mas mesmo assim, ele foi atrás da Cris nas redes sociais, localizou, mandou mensagem, convidou para sair e a Cris, dentro do autoconhecimento dela, respondeu só no outro dia. Aí, ela super desconfiada, meu Deus, será que ela tá achando que eu sou um louco aí? Vem. E aí foi assim que vocês se conheceram e ele disse que se apaixonou de primeira. Então, assim, por esse seu jeito, pela sua vontade de viver e de ajudar os outros. Que eu disse para você, isso é intrínseco. Não é porque hoje você tem você tem várias diplomas para cuidar de pessoas com técnicas, já é do seu coração, isso é teu. E é muito... As pessoas enxergam isso em você. E ele enxergou isso e se apaixonou. Só que ele só apareceu depois de 2 anos. Não foi? Foi. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história de amor e como que é você reconhecer, né, o amor e como que é você hoje tem um exemplo de autoconhecimento. Sei que quando a gente fala, não, Fran, ainda tem muita coisa para conhecer. Lógico, porque você tem autoconhecimento, então por isso que você diz que precisa de mais autoconhecimento. Assim, conhecimento o tempo todo, evolução da vida. Uhum. Mas é legal você conhecer, você já teve um relacionamento, você já estava há um tempo solteira e do nada o cara, estou apaixonado por você há 2 anos e hoje vocês estão há 10 meses juntos e estão noivos agora. Isso. E aí, como é que é? Conta um pouquinho desse amor. Foi exatamente assim. Ele me viu numa festa de um amigo nosso em comum. Me adicionou, enfim, não deu muito certo no momento. Respondi no dia seguinte, como ele disse. E eu acho que a gente se cruzou de novo. É isso que eu falo, né? Coincidência, será? A gente tinha amigos em comum, então a gente se via de vez em quando em alguns eventos. Mas acho que no momento que eu estava pronta, que talvez ele estivesse pronto também, a gente se cruzou num evento e daí a gente conversou um pouco. Aí eu acabei indo embora também mais cedo. Aí ele ficou preocupado. Boss é fofoca também. O papo com a boss é fofoca. A gente coloca as meninas aqui numa saia justa. Completamente justa. Mas daí ele foi embora, enfim, a gente conversou no dia seguinte. Ele ainda reclamou que eu não dava sequência na conversa. Eu falei, amor? Né? Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo.
E daí ele me chamou para sair no final de semana, a gente saiu e ele se declarou tudo. E ele falou exatamente tudo que eu desenhei, que eu ouviria de um homem. Que assim eu ficaria num relacionamento. Que lindo, né? Aham, Cara, ele é uma e graça ele mesmo. acertou. Sabe como que ele te vê? Ai, meu Deus. Cris Guerra é uma mulher forte que todos os dias está ao meu lado. Me traz muitas alegrias e não tem tempo ruim para ela. A tristeza nunca está presente. Em qualquer lugar que ela esteja, todos amam a sua presença. Parceira em tudo. Nunca ganho dela na sinuca e no truco. Isso é verdade. Cada dia que passa, eu amo ela muito mais. Sou grata pela sua vida, grato por estar contigo, te amo muito. Que amado. É. Te amo, amor. Então, aí vocês se conheceram em 2022, já estão noivos. E como que é isso? Você conhece uma pessoa, o cara já está apaixonado por você, você se apaixona porque ele te entrega tudo aquilo que um dia você disse que queria para você em um relacionamento. Para você se envolver com alguém, tinha que aquela pessoa ter algumas características e que também é a intenção, né? De você pedir aquilo que você quer. E até em relacionamento funciona? É assim mesmo, cara? Funciona. Funciona porque a intenção que eu coloquei no homem que eu casaria é exatamente a descrição do Gese. Com as características? Todas, todas. Eu falei, a pessoa tem que falar isso, ela tem que fazer isso, senão tá tudo certo, sigo minha vida, a hora que for para acontecer, vai acontecer. Mas aí você fala como? Porque eu já vi, anote em um papel. Quando você anota, você tem um compromisso Fiz maior. vários. É aquele mapa dos sonhos, daí você coloca o rostinho do Brad Pitt com o corpinho de não sei o quê e o que... Não, tô brincando, tô falando só fisicamente, mas anotar, você anotava... É porque tem alguns exercícios que eu faço, inclusive passo para os meus pacientes, não só relacionado a amor, mas a carro, a emprego, a tudo ideal, o que a pessoa busca. Por que eu falo para você que eu gosto da palavra recitar? Porque quando você externaliza, você traz energia para aquilo. Tá. Você traz a energia circundando naquilo que você quer. Então, isso pode ser através de declaração, isso pode ser através de uma carta. Tudo que você expõe, externaliza, você consegue enxergar melhor as características, os pontos, enfim. Tira do pensamento. Tira do pensamento. E quando você coloca aquilo com a tua intenção, com a intencionalidade que você põe, você alcança aquilo. É por isso que eu falo da determinação que a gente coloca. Eu quero isso, eu quero morar aqui. Eu visualizei, fiz, tive a ação toda, que é trabalhar, claro, né? A gente tem que agir, não é milagre, não tem milagre. Então, assim, eu escrevi, desenhei, visitei, trabalhei, eu consegui. É a mesma coisa do relacionamento. Eu falei qual era o tipo de homem ideal para mim. O que ele precisava ter de característica, quais eram o jeito. Não precisava ser tão, assim, aparência física, tá? Eu não desenhei aparência física, assim. Mas eu coloquei muito das coisas que ele fez. E é muito engraçado. Como te assim, trata, né? Como me trata. Porque, assim, é muito engraçado que ele chegou no dia que a gente saiu, oficialmente, 2 anos depois, quase. Ele falou exatamente as palavras que eu escrevi e que eu tinha como meta para ficar com um homem num relacionamento, assim, para ter um relacionamento. E ele falou exatamente as palavras. Eu até fiquei assustada, porque eu falei, não precisa ficar assustados, tá, gente? É que eu fiquei na hora, porque, assim, foram exatamente as palavras que eu tinha colocado. Então, isso me deixou muito confortável. E eu falei, é isso. E ele começou a falar cada vez mais de coisas sobre mim, o quanto ele me conhecia, o quanto ele me admirava. E são questões muito importantes para mim num relacionamento. E fui cedendo, né? Aí eu fui entendendo que aquilo era um relacionamento legal, um relacionamento saudável. E acho que essa é a construção que a gente tem no dia a dia. A gente não é perfeito, obviamente, mas a gente constrói muito isso todos os dias. E eu acho que a gente direciona para isso, né? Eu venho trabalhando nesse autoconhecimento, eu tento reduzir um pouco o que não vale, acentuo aquilo que é importante e assim a gente vai trabalhando. Estamos noivos. Estão noivos. Você já tem programação para a data do casamento?
Já, na verdade. Em primeira mão, vamos para vocês agora a continuação da fofoca, que a gente vai aqui bater um papo, na verdade, pelo jeito, né? Eu acho. Não, na verdade, a gente tá estudando a possibilidade dos meses de abril, maio, ou setembro, outubro, dependendo como vai ser, do ano que vem. 2025. Legal, bacana. Cara, e é muito legal. Quando a gente... Então, tudo volta àquilo que a gente começou falando, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Você atrai também aquilo que você pensa, vibra. aquilo que você vibra. Você atrai pessoas para o seu lado, ou então você escolhe estar perto dessas pessoas, sim ou não, né? Porque... É por isso que eu gosto dessa frase que eu sempre falo. Tudo que você alimenta cresce. Se eu estou colocando na minha cabeça que eu não tenho dinheiro, que estou ruim da saúde, que nada na minha vida funciona, o que vai chegar para mim? O que você está pensando. O pensamento, né? Ele vira palavras, vira emoções. Eu não tenho. As pessoas falam... Esses dias eu estava até brincando com algumas amigas minhas. Ah, porque você é rica? Eu falo, graças a Deus eu sou. Porque é isso que eu quero atrair para minha vida. Eu sei que eu tenho um monte de conta para pagar. Só que o trabalho é o mesmo. O resultado é diferente. E eu foco sempre no resultado do eu consigo, eu faço acontecer, eu sou responsável pelas minhas ações, pelos meus resultados. É isso, assim. E aí, disso a gente vai colhendo, né? Então, quando a gente fala do profissional, quando você escolheu fazer você fez uma transição de carreira. Então, radialista, produtora de evento, então estava num ambiente completamente diferente. Mas você queria sair daquele ambiente. Você queria construir uma nova realidade. E você construiu. Eu te conheci com uma vida em todas as áreas completamente diferentes. E aí você, cara, buscou seu autoconhecimento, né? Buscou, teve ações, né, para realizar. Você se envolveu, fazer faculdade de novo, aprender de novo. Quantas vezes eu te liguei, e aí, amiga, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa? Não, estou indo para a faculdade, né? Ter essa coragem e dedicar tempo, né, para aquilo que você quer. E foi uma ação que te levou, né? Uma atitude que a gente tenha, eu acredito muito no efeito borboleta também. Uma atitude que a gente tenha naquele momento, quanto que ela vai influenciar todo o restante. Por isso é importante a gente estar cercado de pessoas que queiram o nosso bem, né? Que queiram nos ajudar, que estejam ali por perto para nos ajudar. E estar sempre ligada também naquelas que estão por perto, que não querem... podem querer seu bem, mas não mais do que o delas, né? E isso pode até atrapalhar, te atrapalhar propositalmente para que você não alcance aqueles seus objetivos. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, que é o principal assunto hoje que a gente está trazendo, você tem autoconhecimento, autorresponsabilidade. A partir desse momento, você tem um direcionamento. Se eu me conheço mais, eu consigo direcionar mais as minhas vontades. Senão, eu fico vivendo sem metas. Fico vivendo o dia... Eu sempre falo para os meus clientes, se você é igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida Exato. leva eu, você não faz nada, você não quer nada, você está perdendo o seu tempo, literalmente. Exato. Então, quando você entende que tempo é vida e aonde você coloca o seu tempo é onde você tem o seu resultado, onde você coloca o seu pensamento, a sua intenção, onde você tem o seu resultado, você começa a construir a realidade que você quer. Então, você me conheceu também completamente diferente. Isso que é o mais lindo, né? Da vida. Pô, Fran, você está com 44 anos. 44 anos, e eu digo, melhor idade. Porque eu também já um orgulho conheci, muito grande de tudo. Já conheci tanto das coisas que eu não quero fazer, e ainda tenho tantas que eu quero conhecer para fazer, tantas coisas que eu preciso conhecer para ficar tranquila e alcançar as coisas que eu quero conhecer. É isso que eu falo. Eu tenho orgulho também da nossa evolução. Porque o caminho não é fácil. A gente tem que fazer escolhas. E essa minha transição de carreira me ajudou muito. Eu tive um episódio muito grande que eu tive que dar um salto quântico na minha vida para ver o que eu ia fazer. Mas eu acho que foi de extrema importância. E eu me orgulho muito de tudo que aconteceu antes disso. Uhum. Porque é isso que torna a gente o que a gente somos hoje. Uhum. Né? Não tem como. E uma dica, se eu puder dar, Fran, tipo, de autoconhecimento, para o pessoal que começar,
quiser começar a trabalhar muito mais no autoconhecimento, claro que, além de uma listinha do que realmente gosta de fazer, de perguntas, de quem sou eu, esses questionamentos são sempre importantes, mas eu acho que é vigia do pensamento. O que você tem pensado muito? O que você tem atraído muito? O que está acontecendo, né? Eu acho que vigia do pensamento é uma dica legal para o nosso sucesso. Então, quando a gente vem autoconhecimento, autorresponsabilidade, cuide dos seus pensamentos, seus pensamentos viram ações, as ações te levam a resultados, seja agora ou lá na frente. Vê o Gese, 2 anos depois ele teve o resultado dele. Esse é um garoto, esse é o garoto. Esse é meu garoto. E cuidar dos seus pensamentos, porque eles se tornam ações, os pensamentos se tornam sentimentos, e nós não somos o que pensamos, nós somos o que agimos. Então, por isso nós temos que nos conhecer cada vez mais. Essas perguntinhas, o que sou, como eu gosto de fazer as coisas, qual é o tipo de pessoas que eu quero do meu lado, seja para um relacionamento ou de amizade, quais os ambientes me fazem bem, né? Tem outras coisas que eu acho bem legal de perguntar assim, qual a lembrança mais boa que você tem? Qual a lembrança mais assim que te emociona? Se você pudesse voltar no tempo agora, para onde você voltaria neste exato momento? Você ia fazer um bate-volta, você ia lá. Quem você ia abraçar? Minha mãe. E então são algumas coisas que você começa a refletir. E o que eu não faria de novo? Isso te ajuda também. Então, a dar valor àquilo que hoje você valora de forma diferente de antigamente, valoriza de forma diferente de antigamente, e também a dizer não. Eu acho que o game da minha vida mudou quando eu comecei a dizer não. Não aceito mais tanto trabalho como antes. Não, eu não quero estar nesse lugar. Não, eu não vou mais aonde eu não quero ir, porque às vezes eu me sentia deslocada. Não para alguns vícios, eu fumava, não fumo mais. Não para tantas coisas, não para sair tanto. Não para o externo. Não para o externo, né? Essa é uma coisa que eu trabalho bastante e que todo mundo que aprende e consegue dizer não, volta para o consultório com um sorriso transformador, assim. E te digo que assim, as pessoas falam, eu realmente consegui dizer o meu não, e você não sabe quanto isso foi libertador para mim. E a gente é ensinado, e eu entendo isso, que a gente é ensinado, a gente trabalha para sempre agradar o outro e tudo mais. Mas quando você aprende a dizer não para o externo e sim para si mesma, as coisas mudam. Você entendeu que a vida é tua, o tempo é seu, é onde você planta. É Cris, onde vem tudo isso que a gente constrói. E agora para 2024, como que estão os planos para 2024? Bom, planos de 2024, claro que sempre mais especializações, novos cursos, já estou visando, o mestrado de Reiki, um aprofundamento de apometria. Então, eu acho que em todo caminho que a gente escolhe, a gente nunca para de estudar, né? Então, eu tenho Agora, o mestrado de Reiki é uma coisa que eu já comecei faz um tempo, precisava fechar algumas abas para dar conta de tudo, e acho que agora é o momento, então esse que vai ser o meu plus de 2024. E para encerrar, deixe suas redes sociais para quem quiser te encontrar. Sim, no Instagram é @cg.terapeuta. Ótimo. E para quem quiser me encontrar, é Franciele Voz, ou então o Boss Club Woman, que é do nosso grupo. Cris, quero te agradecer muito por ter participado, obrigado por ter dividido tua experiência, teu conhecimento, ter direcionado as pessoas para que elas sejam mais leves, para que elas realmente façam como você disse, peguem na sua mão e possam voar, estejam mais tranquilas para fazer isso, né? E para fazer isso, falamos de novo, até autoconhecimento, né? Autorresponsabilidade, repetindo aqui, porque esse é o que faz a gente entender a vida de forma diferente. É isso? Isso mesmo. Eu que agradeço, Franzoca, o convite, muito bom. Comecei meio nervosa, mas agora acho que eu estou mais tranquila. Então vamos começar Estamos de novo. entre amigas. Então vamos começar de novo a gravação. Eu agradeço imensamente estar aqui, poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que nós precisamos
difundir mais isso, autorresponsabilidade. É muito fácil colocar a culpa nos outros sem olhar para mim mesma. Então, acho que isso é uma coisa que precisamos pensar e muito sobre isso, refletir. Estou aqui, se precisarem de ajuda. E quero agradecer esse espaço todo, esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Cris. Gente, e até o nosso próximo episódio. Bora!